Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, das profundezas da Terra até a base de tudo que a gente constrói na nossa civilização. Vamos desvendar o que de fato transforma uma simples pedra num recurso de valor inestimável. Olá, aqui quem fala é Jen. Você está no canal Economic Geo e aqui trabalho com pedras. E quando digo que trabalho com pedras, quero dizer que a gente explora a história, a ciência e, o mais importante, a economia por trás dos minerais que literalmente moldam o nosso mundo. E hoje vamos fundo nesse assunto. Para começar, uma pergunta que pode parecer pegadinha: o que será que veio primeiro? A agricultura, que nos deu comida e estabilidade, ou a mineração? A resposta mais óbvia talvez não seja correta, porque a história da nossa capacidade de criar e construir, ela começa muito, mas muito antes do primeiro campo ser arado. Pois é, a mineração, meio milhão de anos atrás, muito antes de alguém pensar em plantar a primeira semente, nossos ancestrais já estavam procurando e extraindo materiais. Coisas como sílex, obsidiana, não era para comer, era para criar. Criar as ferramentas que nos permitiram sobreviver e depois prosperar. A mineração não é só uma indústria, sabe? Ela está na raiz da nossa história. E essa jornada foi só evoluindo. A gente passou das ferramentas mais básicas lá atrás para extração de pigmentos para fazer arte, como os ocres na Suazilândia, há 40 mil anos. Depois veio o cinábrio na Turquia para conseguir aquele tom de vermelho vivo. E olha que incrível, por volta de 3 mil anos antes de Cristo já existiam operações complexas, com minas subterrâneas. Ou seja, a mineração sempre foi um motor de tecnologia e de cultura. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, ou melhor, de bilhões de dólares. A Terra é, na essência, uma bola de rocha gigante, cheia de minerais. Mas então, por que a gente cava em lugares específicos? O que de verdade faz uma rocha valer a pena? E aqui está a palavra mágica: lucro. A definição de minério não é uma coisa puramente geológica, viu? É, antes de qualquer coisa, um termo econômico. É exatamente nesse ponto que a geologia e a economia se encontram. Então, a grande sacada é a seguinte: todo minério é uma rocha, mas nem toda rocha é um minério. O que faz a diferença toda é a concentração. Pense assim: um granito comum pode até ter um pouquinho de cobre, mas não o suficiente para pagar a conta de uma operação de mineração. Já um minério de cobre, esse sim tem uma concentração tão alta que faz o investimento ser economicamente viável. E só para a gente ter uma ideia do que essa concentração significa, na famosa mina de diamantes de Kimberley, na África do Sul, a proporção é de 1 parte de diamante para cada 8 milhões de partes de rocha. É surreal. Isso mostra o quanto é raro e desafiador encontrar um depósito que realmente vale a pena explorar. Tá, mas como a natureza consegue concentrar tanto esses minerais? De forma bem simples, existem 2 jeitos principais. Os depósitos singenéticos, que nascem junto com a rocha ao redor. Pensa numa camada de recheio que já vem no bolo. Já os epigenéticos são como uma injeção que vem depois. A rocha já existia, e aí um fluido rico em minerais veio e preencheu as fraturas. E esses depósitos podem ter várias formas diferentes na natureza. A gente pode encontrar veios, que são como lâminas finas cortando a rocha. As chaminés, ou pipes, que são mais como colunas verticais. Os mantos, que são mais deitados na horizontal. Ou a mineralização disseminada, que é quando os minerais valiosos estão todos espalhados pela rocha. Eu adoro essa analogia. É perfeita, né? Imagina uma geleia de framboesa, com todas aquelas sementinhas espalhadas. É exatamente essa a imagem de um minério disseminado. Pequenos grãos do mineral de interesse espalhados por uma matriz de rocha. É assim em muitos dos maiores depósitos de cobre do mundo, por exemplo. Agora, vamos falar do impacto. Quando um desses depósitos super raros é encontrado e explorado, o efeito na economia pode ser transformador. A mina de Neves Corvo, em Portugal, por exemplo, aumentou a produção de cobre do país em mais de 93.000%. É um número que choca e que mostra o poder econômico da mineração. Só que toda essa prosperidade vem com um custo e, claro, um conflito. Hoje, a realidade é que o desafio ambiental se tornou uma barreira tão grande ou até maior para o investimento na mineração quanto a instabilidade política de um país. E é aqui que a gente chega no coração do debate. Como é que se equilibra a nossa necessidade por recursos que impulsionam o progresso com a responsabilidade de proteger o nosso planeta? Esse é o grande dilema da geologia econômica hoje.
Para tentar resolver essa equação, o mundo propôs a ideia do desenvolvimento sustentável. É um conceito bonito, a ideia de crescer economicamente sem destruir os recursos para as próximas gerações. Um ideal nobre, sem dúvida. Mas Aí vem a prática. Como aplicar isso na mineração? Essa pergunta, feita por um executivo de uma das maiores mineradoras do mundo, vai direto na ferida. Como uma indústria que, por definição, extrai recursos que não se renovam, pode ser genuinamente sustentável? É um paradoxo, e um dos grandes. E a gente termina com essa pergunta no ar. Porque não existe uma resposta fácil. A jornada da pedra ao valor é também a nossa jornada como sociedade, tentando encontrar esse equilíbrio delicado. O que fica cada vez mais claro é que o futuro da nossa civilização depende, e muito, de como